Olá, torcida palestrina, estamos de volta aqui com o canal TV Palestra, mais informações do nosso Verdão. Essa semana tem jogo de Libertadores, né? Amanhã, tá? E o Palmeiras já chegou em Quito para o jogo. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o Bruno Fux e sobre o contrato dele, aquela questão do Chelsea querer o Vitor Roque. Vamos ver como é que vai ficar. Também vou falar a respeito das mudanças que podem ocorrer na formação do Palmeiras para essa partida. E olha, o Palmeiras está movendo um processo contra um jornalista aí que vocês detestam. Vamos falar sobre isso também. E tem uma notícia boa para o Palmeiras, nada boa para a LDU lá de Quito. E vocês com certeza já estão cientes, mas tem um detalhe a mais. Então bora pro vídeo. Olá pessoal, eu sou a Renata, esse é o canal TV Palestra. Você já está inscrito aqui? Não? Não está inscrito ainda? Mas está comentando, está participando, está compartilhando? Fique à vontade, deixa o joinha se você gostar, vamos bater aquele papo. Se você não gosta, também pode comentar, tá? Não xingando a minha pessoa, você pode falar de outras coisas aqui que a gente comenta. Vamos falar a respeito da história do Chelsea contratar o Vitor Roque. A gente falou sobre isso. Há um interesse do Chelsea? Havia. Vitor Roque está realmente sendo muito bem divulgado, né? Não está conseguindo uma boa vitrine com todo o desempenho que ele tem feito. Aliás, não só ele, a dupla completa com o Flaco Lopes é o que tem chamado muita atenção, inclusive de times de todo o mundo. Mas, tendo em vista que o Verdão não quer abrir mão dele agora, ele também não quer sair agora, o Chelsea mudou o seu foco, está tentando contratar agora aquele que eu achava que o pessoal ia chamar a ambulância na hora do jogo, o Samu Ajeoa, eu não sei assim que fala o nome dele, tá, gente? O Samu do Futebol Clube do Porto, de Portugal. A cotação dele tá alta, né? E o Chelsea está oferecendo 87 milhões de euros, que dá 544 milhões de reais na cotação atual. Não foi isso que foi oferecido pelo Vitor Roque, mas a gente sabe que os caras têm bala na agulha, né? Mas a notícia boa é que o Vitor Roque fica. Deixa essa história de Chelsea para lá, para a Europa, né? Bom, de notícias boas, nós temos aqui também a história de que o goleiro da LDU não vai estar disponível, o goleiro titular. E nós estamos na mesma situação, né? Só que muita gente pediu a entrada do Carlos Miguel no time, no titular, no gol, para a gente ver. A gente viu, muita gente não gostou, mas a gente sabe que foi a primeira vez que ele atuou no time e foi uma partida muito pressionada, tinha muita pressão de todos os lados. Então, vamos ver se agora, né, passado esse primeiro impacto, ele vai nos trazer boas atuações. Não adianta você questionar, porque tem gente agora falando, eu preferi o Lomba. Pediram tanto Carlos Miguel, né? Agora estão preferindo o Lomba. Calma, gente, calma, vamos dar chance aí para ele se adaptar e a coisa andar. E vamos ver, porque também lá do outro lado, o goleiro Gonzalo Vale sofreu uma lesão no joelho e quem vai substituir ele é o Alexander Domingues. É experiente. Inclusive, ele tem uma história com o Palmeiras, tá? Porque ele estava no gol do time equatoriano da última vez que a equipe enfrentou o Palmeiras em 2009, faz tempo. E na ocasião, o duelo foi no Parque Antártica e a situação teve similaridades. Ele acabou entrando no segundo tempo, substituindo o goleiro, na época o titular era o Ceballos, e quando ele entrou, o Palmeiras já vencia por 1-0, com o gol do Marcão, e o Diego Souza fez o segundo para garantir o Palmeiras. E o goleiro não segurou. Não sei se vocês se lembram, eu não me lembro, porque 2009 faz tempo, mas aqui tem as informações que o goleiro, no caso o substituto, chegou na bola e espalmou, mas sem força suficiente para tirar ela do caminho do gol. E aí, eu te pergunto, será que ele, 16 anos depois, está atuando da mesma forma? Comente aqui o que você acha do goleiro reserva do time da LDU. Vamos ver, né, como é que vai ficar esse jogo, é amanhã, às 9h30 da noite, e, inclusive, a gente fala aqui um pouquinho a respeito dos ingressos para o jogo de volta. Peraí que eu já chego nesse assunto. Primeiro eu quero falar para vocês que o Bruno Fux
foi assim um tanto criticado na partida contra o Flamengo, né? Ele falhou, obviamente, foi criticado, mas o Abel disse que confia nele, pediu a permanência dele no Palmeiras, porque ele está emprestado pelo Atlético Mineiro até o fim do ano, e a compra está fixada em 3,5 milhões de euros. 3 milhões e meio de euros dá 21,7 milhões de reais. O Palmeiras já decidiu exercer a cláusula com o seu direito de compra, mas está querendo reduzir o valor, né? Então tem que esperar aí finalizar o contrato de empréstimo para fazer esse contrato, mas o Palmeiras tem interesse sim de manter o Bruno Fux. Quero saber a sua opinião a respeito disso. E olha só, gente, o Palmeiras pode ter algumas mudanças em alguns setores no jogo de amanhã. As mudanças seriam aí no meio de campo e na defesa. O Bruno Fux, de quem a gente acabou de falar, não está garantido entre os titulares. E no caso, o Murilo pode voltar ao time. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Vai comentando aqui, tá? O meio-campo também pode passar por mudanças, porque o Aníbal Moreno, Andrés Pereira, Maurício e Felipe Anderson jogaram contra o Flamengo, mas é provável que haja uma boa mudança nesse setor. Como a gente está sem o Evangelista, que está lesionado e ainda não se sabe quando que volta, o Abel pode optar por uma dupla de volantes, com o Aníbal Moreno e Emiliano Martins e o André jogando mais à frente, que é o que deu certo contra o River. Ou pode usar o Andrés como camisa 8, reforçar a marcação no corredor com o Alan pelo lado direito, que é onde a LDU gosta de jogar. E aí tem o Carlos Miguel no gol, a provável formação seria o Kelvin, o Gustavo, o Gomes, o Murilo, ou o Bruno Fux, mas a princípio ele não entra, e o Piquerez. O Aníbal Moreno, Emiliano Martins ou o Alan, o Andrés Pereira e o Felipe Anderson, e na frente o Flaco e o Roque, a gente já sabe que ajuda bastante. Comenta o que você acha dessa formação. Eu quero falar agora para você a respeito de algumas coisas que estão acontecendo e um repórter que, olha, a maioria, arrisco a dizer que até quase 100% não gosta do Jorge Nicola, né? Quando a gente fala do Jorge Nicola, o pessoal já começa a xingar aqui nos comentários. E o Palmeiras acionou o Jorge Nicola na justiça por uma matéria sobre a base. Vocês viram por aí umas notícias falando dos meninos da base, flagrados com mulheres, bebidas alcoólicas, tarará? E agora o Palmeiras publicou uma nota oficial. Publicou ontem, tá? No final do dia, parece. Uma nota oficial nas redes sociais rebatendo essa informação do Jorge Nicola, que dizia que os motivos de afastamento dos atletas do elenco sub-17 teriam a ver com eles terem sido flagrados com mulheres e bebidas alcoólicas antes do duelo contra o Grêmio, isso pelas semifinais do Brasileirão sub-17. O Palmeiras classificou essa informação como mentirosa e confirmou que acionou seu departamento jurídico para tomar as medidas legais cabíveis. Pensa que você vai falar as coisas aí, vai ficar por isso mesmo? Por isso que eu penso muito bem no que eu posso falar aqui. Tem que analisar a informação e ver se está correta. O comunicado ainda reforça que todas as decisões na base priorizam o desenvolvimento humano e o espírito coletivo dos jogadores, destacando o trabalho do diretor João Paulo Sampaio, que foi citado na matéria do Nicola. E você viu essa matéria? Então, Palmeiras ficou pé da vida com essa informação e nega veementemente. Bom, para fechar esse vídeo, a gente fala aqui sobre os ingressos para a semifinal da Libertadores, que vai ser no Allianz Parque, e o jogo de volta com a LDU, que vai ser dia 30 na semana que vem. O Palmeiras já iniciou as vendas, iniciou ontem o processo de vendas de ingressos para essa partida de volta. Vai ser dia 30 no Allianz Parque, às 9h30 da noite. E os sócios torcedores, Avante, tem prioridade de compra a partir de hoje, quarta-feira. Começou ao meio-dia a venda, com exclusividade até sexta-feira, dia 24, às 10 da manhã. Aí, a partir desse dia, das 10 da manhã do dia 24, as vendas se abrem ao público geral pelo site oficial. Os valores vão variar entre 100, no setor ali da Geral Norte, que é o mais barato, e R$420, dependendo do setor, que seria aí a entrada mais cara. A expectativa é de casa cheia, uma noite de Libertadores, né? Para o Verdão buscar a sua vaga aí em mais uma final continental. E você vai estar lá? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você acha de tudo que eu falei aqui hoje, quero saber a sua opinião do que está rolando e palpite para o jogo. Claro, eu quero saber seu palpite para o jogo. Tem um pessoal aqui que é palpiteiro profissional e acerta na mosca. Então, deixe seu palpite para o jogo. Amanhã
procuro voltar aqui bem mais cedo para a gente conversar, e com as informações de última hora, obviamente. Deixa eu mandar um abraço lá para o Francisco Cândido, que senão ele vai ficar nervoso comigo, né? Francisco Cândido, lá em Poções da Bahia, o cara que mais viaja para São Paulo. Também o pessoal que está sempre deixando aqui o seu recado. Um abraço lá para o Walter Martin, canal Walter Martin lá, com as informações, notícias do Verdão, né? E você que acompanha aqui o canal também, o pessoal que gosta que a gente manda alô, pode deixar aí o seu pedido nos comentários, que nem sempre o pessoal pede, eu respeito aí os pedidos, tá bom? E espero você no próximo vídeo. Avante palestra!